Veja agora no EcoSenado o fim do IPI para carros elétricos. As imagens do maior incêndio já registrado em reservas indígenas no país. Nós podemos identificar que a terra continua queimando e está repleta de pontos de calor. Ambientalistas vêm ao Senado pedir o desmatamento zero. A sugestão de projeto de lei proíbe o corte de mata nativa e novas autorizações para desmatamentos. E uma entrevista sobre desenvolvimento sustentável com a senadora Lídice da Mata. Agora, no EcoSenado. A senadora Lídice da Mata conheceu as instalações do viveiro do Senado durante a gravação de uma entrevista para o programa. Lá é feita a compostagem do lixo orgânico coletado no Senado. O resultado do processo é utilizado como fertilizante para a produção de mudas. Baiana, deputada constituinte, ex-prefeita de Salvador, a senadora Lídice da Mata integra a Comissão de Meio Ambiente e se destaca pela defesa da revitalização do Rio São Francisco e da preservação do bioma Caatinga. Senadora, a senhora acabou de aprovar na Comissão de Meio Ambiente um projeto que coloca a Caatinga entre as prioridades de aplicação dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A Caatinga, tradicionalmente, é um bioma relegado a segundo plano em nosso país? Olha, nossa conclusão é que sim, já que os investimentos para a recuperação da Caatinga chegam somente a recuperá-la 7,8%, que está abaixo da média nacional de recuperação ambiental, em torno de 10%. Então, por outro lado, você veja bem, a Caatinga é justamente um bioma que está colocado em situação de muita dificuldade de convivência. Para que a convivência, para que quando a seca chegue, seja mais fácil conviver com a seca, justamente nós precisamos que as plantas nativas, que o bioma Caatinga esteja preservado para diminuir os efeitos da seca. Senadora, a senhora chamou atenção para a riqueza da biodiversidade da Caatinga. O EcoSenado esteve em 2009 na Embrapa Semiárido, lá em Petrolina. Nós podemos ver um pouco dessa riqueza. Vamos relembrar um trechinho desse programa agora. O bioma Caatinga ocupa 70% da região Nordeste, além de uma parte do estado de Minas Gerais. A paisagem seca é uma característica da vegetação adaptada às condições do clima semiárido, com poucas chuvas durante o ano. Para conhecer as principais plantas desse bioma, o EcoSenado visitou a Trilha da Caatinga, na sede da Embrapa Semiárido, em Petrolina, estado de Pernambuco. A pesquisadora Lúcia Kiel, especialista em caracterização de ecossistemas, nos acompanhou neste passeio. Quantas espécies vegetais existem hoje na Caatinga? Para o nosso bioma, estão descritas até o momento cerca de 3.500 espécies. E desse universo, um dos grupos mais representativos são as nossas cactáceas, como, por exemplo, o xique-xique, ou também chamado de alastrado, justamente porque ele se esparrama pelo solo. Senadora, um dos problemas que a gente está acompanhando nesses últimos dias, a crise hídrica, ela tem seus reflexos lá na Caatinga, especificamente no Rio São Francisco. A gente viu agora uma notícia de que o reservatório de Sobradinho estava com menos de 8% da sua capacidade. A senhora acha que isso põe em risco a transposição do Rio São Francisco? Hoje, o centro da política hídrica do país não pode ser a transposição do Rio São Francisco, mas sim a sua revitalização. Porque sem a revitalização do rio não há o que transpor. Então, esta justamente que é a meta nossa, a nossa bancada no Senado, tanto o senador Otto quanto eu, temos insistido na tese da revitalização do rio, justamente porque nós que convivemos na Bahia temos a convicção e conhecemos trechos do rio que já está praticamente seco. E é essa situação que não pode continuar.
Outro assunto que foi bastante debatido este ano na Comissão de Meio Ambiente, da qual a senhora faz parte, foi o Marco Legal da Biodiversidade. O espaço da Câmara, do Senado, é um espaço de negociação da sociedade. Então, na verdade, o que nós conseguimos foi extremamente avançado para a sociedade brasileira e vai ter um impacto muito positivo, tanto na ciência, na tecnologia, na inovação, quanto na participação dessas comunidades no resultado desses investimentos. Como é que a senhora vê esse momento que nós estamos vivendo da crise hídrica e os reflexos disso para a geração de energia? E isso aponta caminhos, é uma crise que gera oportunidades. Oportunidade para que o governo, para que a sociedade possa entender, primeiro, a necessidade de ter uma política de contenção dos gastos excessivos dos nossos recursos hídricos, ter cuidado com os recursos hídricos que temos. E segundo, investir em novas matrizes energéticas, investir na energia eólica e investir na energia solar, são, digamos assim, vetores de desenvolvimento energético indispensáveis para o Brasil. Hoje, qualquer país que deseje ter realmente uma segurança energética maior, ele precisa ter uma matriz diversificada. Um outro debate que também tivemos aqui no Congresso foi sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi aprovada esse marco legal, foi estabelecido um prazo que era de 4 anos desde a aprovação da lei, esse prazo venceu o ano passado, para que todos os lixões do país fossem eliminados, fossem substituídos por aterros sanitários. Como é que a senhora vê essa questão de revermos prazos que estão estabelecidos por leis e não podem ser cumpridos? Faltou tudo, né? Articulação entre governo federal, governo do estado, governo municipal. E é claro que tem muita gente que não quer a lei. Obviamente a lei também fere interesses. Então, se um governo não tiver clareza da necessidade de que aquela lei seja cumprida e não tomar as providências no sentido de que os prazos sejam obedecidos, o que nós vamos ter é isso. E na medida em que temos a revisão dos prazos, temos o descrédito da lei. Senador, um outro tema, a PEC 215, que quer trazer para o Congresso a demarcação de terras indígenas. Já há alguns anos a gente vê uma tentativa de fazer essa PEC prosperar, mas ela ainda não saiu da Câmara dos Deputados. Como é que a senhora vê essa questão? Esta questão, sim, é um retrocesso em relação a direitos consagrados. O governo federal já tomou medidas para fazer com que aquilo que era um grande debate, que a FUNAI, ela própria fazia o estudo, ela própria defendia a demarcação, ela defendendo o direito do indígena como uma instituição de defesa desse direito, isso já foi superado, já que agora é o governo, através do Ministério da Justiça, quem dá seguimento ao processo de demarcação e de debate a respeito do julgamento da causa. Então, o que nós temos que fazer agora é fazer justamente aquilo que o Senado já votou, é indenizar a possibilidade de demarcação para aqueles segmentos que forem prejudicados, os indígenas ou os produtores rurais. Mas retroceder na demarcação da terra indígena, levando-a para o Congresso Nacional, é decidir que não vai mais haver demarcação de terra indígena. Senadora Lídice da Mata, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o Ecosenado. Eu é que agradeço. E você, telespectador, continue acompanhando essa edição do Ecosenado. Acontece em Paris, entre 30 de novembro e 11 de dezembro, a 21ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP21. Na ocasião, líderes de vários países se reúnem para discutir as mudanças climáticas e assinar um acordo global para combater o problema. Para mais informações, acesse www.cop21paris.org. De 9 a 11 de dezembro, em Aracaju, Sergipe, ocorre o 2º Congresso Internacional RESAG, Gestão de Água e Monitoramento Ambiental. O congresso acontece na Universidade Tiradentes. Para mais informações e inscrições, acesse www.resag.org.br/Congresso RESAG 2015.
Também entre 9 e 11 de dezembro, em João Pessoa, na Paraíba, acontece o Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Congestas 2015. O evento, sediado na Universidade Federal da Paraíba, tem o objetivo de debater a importância da gestão ambiental para garantir um ambiente ecologicamente equilibrado e socialmente justo. Para mais informações, acesse www.ecogestãobrasil.net. O grupo que recolheu as cerca de 1.450.000 assinaturas é liderado pelo Greenpeace, organização não governamental que atua na área ambiental. A sugestão de projeto de lei proíbe o corte de mata nativa e novas autorizações para desmatamentos. Um projeto de lei que versa sobre a proteção nas florestas e o fim do desmatamento. Mais importante do que o seu conteúdo é a provocação que ele faz de colocar um tema muito sensível hoje no Brasil para dentro do Congresso. A lei ela tem, na verdade, apenas 5 parágrafos, ela é pequenininha, tem 5 artigos, tá? E a gente teve a preocupação de tornar uma lei que fosse viável para esta casa e para este país. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o Brasil tem reduzido o ritmo do desmatamento na Amazônia Legal. Enquanto em 2008 foram desmatados 27.700 quilômetros quadrados, o número caiu para cerca de 5.000 no ano passado, uma redução de 82%. Desmatamento zero para nós é também garantia dos nossos territórios indígenas. Para os ambientalistas, com as terras atualmente abertas no Brasil, é possível duplicar a produção de alimentos sem ter que desmatar mais nenhum hectare. Mas no projeto de lei de iniciativa popular entregue pelo Greenpeace, existe uma exceção. O desmatamento será permitido por até 5 anos em áreas destinadas à agricultura familiar. Hoje, grande parte do desmatamento que ocorre nessas pequenas propriedades, como assentamentos, ela não se dá pela necessidade de abertura de novas áreas. Ela se dá muito pelo abandono que essas populações sofrem com falta de assistência. Então, esse prazo que a gente dá é exatamente para que essa assistência, essa governança para essas populações chegue e elas possam estar aptas a seguir esse novo rumo que a gente está propondo de proteção às florestas. Muitas vezes parece que esse Congresso brasileiro é divorciado dos interesses da sociedade. Então, eu quero ver se eles entendem, de uma vez por todas, que a sociedade brasileira exige o desmatamento zero e eles, como eleitos pelo povo, têm a obrigação de aprovar essa lei agora.